Módulo 37, Europa, localização e divisão política. A Europa é um continente situado em 3 hemisférios distintos: o setentrional, o ocidental e o oriental. Localiza-se a oeste da Ásia, ao norte da África, a leste do Oceano Atlântico e ao sul do Oceano Glacial Ártico. As sociedades que habitaram esse continente foram as principais responsáveis pela colonização da maior parte dos demais territórios do planeta, sendo por isso denominado como o centro do mundo, ou a Europa como centro do mundo. Apesar de, em termos cartográficos, essa expressão ser considerada errônea, a Europa reúne um total de 50 países, sendo que 2 deles também fazem parte da Ásia, a Turquia e a Rússia. Então, são países aí considerados transcontinentais. Apesar desse número elevado de países, a área do continente europeu é pequena. Se não contarmos com a Rússia, país em que a maior parte do seu território localiza-se na Ásia, seu espaço diminui para uma área menor que o Brasil, possuindo, no entanto, muito mais países do que o Brasil possui em estados. Essa grande concentração de pequenos territórios explica-se pelas históricas relações de instabilidade que marcaram a região, como foi na própria Europa, que primeiro se estabeleceu a ideia de Estado moderno. Foi lá também que as diferentes nações começaram, primeiramente, suas lutas pela constituição de seus próprios estados. Essa luta, vale lembrar, ainda está presente em muitos locais, com destaque para a Espanha, onde catalães, bascos e outros povos buscam pela formação de seus próprios países, o que elevaria ainda mais o número de estados nesse continente. A despeito dessa ampla fragmentação, a Europa passa, curiosamente, por um efeito contrário de integração, graças à expansão da União Europeia, da UE. Esse bloco econômico, além de ser responsável pela utilização do euro na maioria de seus países membros, praticamente eliminou as fronteiras entre os seus territórios. Apesar de isso ter provocado efeitos de reação em partes da população que vem ser a cada vez mais com pensamentos xenofóbicos. O que é a xenofobia? Aversão a estrangeiros. Bom, a Europa, para ser melhor estudada, ela também foi dividida em espaços menores. Então, aconteceu o quê? A regionalização. A regionalização da Europa, ela nos mostra, né, que assim como o Brasil foi dividido em espaços menores, a Europa também foi dividida em espaços menores, tá? Por mais que o continente europeu seja um dos menores em
proporção, ele não pode de maneira alguma ser considerado um continente homogêneo. Ele tem suas diferenças. Cada grupo de países aí regionalizado com suas características que os diferenciam uns dos outros. Diferenças essas que apresentam uma série de disparidades encontradas, seja na política ou em demais aspectos socioeconômicos, e até mesmo nas paisagens naturais, na cultura, no clima e muitas outras coisas. Para regionalizar o continente, muitas são as maneiras adotadas, começando pela divisão clássica entre Europa Oriental, Europa Ocidental. Além disso, há uma classificação mais aprofundada que vocês estarão vendo, tá? Cada uma dessas regionalizações aí, com suas características culturais, econômicas, espaciais, tá? Diante disso, olha como fica essa regionalização. Europa Ocidental, Europa Meridional, Europa Setentrional e Europa Centro-Oriental. Esse processo de regionalização aí, ele foi capaz de criar uma grande fronteira no continente europeu, principalmente depois do final da Segunda Guerra Mundial. Isso por quê? Isso porque essa regionalização criou uma verdadeira barreira na ideologia desses povos. Foram separados dois grandes grupos de países, um deles associado aos ideais capitalistas dos Estados Unidos, o outro de países que apoiavam a União Soviética, com ideais de um governo socialista. Esses grandes grupos, respectivamente, a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Quando a URSS se declinou, assim como os ideais socialistas, muitas foram as repúblicas autônomas que se desenvolveram na Europa. Mesmo assim, essa independência não foi assim tão eficaz, economicamente falando, já que esse modelo de economia-produção não conseguia acompanhar outras bases econômicas. Porém, o processo de regionalização da Europa é ainda maior do que podemos imaginar, já que ele tem se intensificado de maneira cada vez mais gradativa, por conta de diferenças físicas, socioeconômicas, marcadas nesse território. Por isso, a Europa, então, foi dividida em 6 diferentes regiões. A Europa nórdica, a Europa nórdica aí é mesmo que a Europa setentrional, tá? Então, veja bem, toda essa regionalização da Europa, o caderno de vocês trouxe, tá? Trouxe e mostrando para vocês suas características e suas peculiaridades, tá? Mostrando para vocês países com melhor IDH, com melhor nível de vida, enfim.